Graça e paz, você está ouvindo a voz do discípulo. Este é um espaço de ensino bíblico e formação espiritual, onde caminhamos pela Escritura verso a verso, permitindo que o Espírito Santo nos confronte, nos restaure e nos conduza de volta ao centro da vontade de Deus. Hoje eu quero meditar com você no livro de Gênesis, capítulo 35. Por favor, abra sua Bíblia. É um texto que nos mostra que mesmo após falhas e crises do ser humano, Deus continua chamando o seu povo de volta ao altar. E que Deus fale com cada um de nós nessa mensagem, em nome de Jesus Cristo. De volta a Betel, quando Deus nos chama ao altar novamente. Após o desastre moral e familiar de Gênesis 34, o ambiente está pesado, mas Deus não abandonou Jacó. Deus fala novamente. Isso revela algo precioso. Fracassos não cancelam o chamado, mas exigem um retorno ao lugar da promessa. Se você acha que fracassou, errou, não pense que o seu chamado foi destruído nesse ato, nesse pecado, nesse erro. Agora você precisa se posicionar. Betel significa casa de Deus. E foi ali que Jacó teve o primeiro encontro profundo com o Senhor. E Deus chamou ele de volta para a casa de Deus. Logo nos primeiros versos, os verbos que a palavra do Senhor utiliza é levanta-te, sobe, habita, faz um altar. Deus não manda Jacó discutir o passado, manda voltar ao altar. Deus manda ele voltar à casa do Senhor. Restauração, meus irmãos e minhas irmãs, começa com obediência em Deus. Jacó diz à sua casa, aos seus: lançai fora os deuses estranhos, purifica-vos, mudai as vossas vestes. Isso é um chamado profundo. Jacó sabia que ali havia ídolos escondidos, impureza acumulada. Havia influência pagã dentro da família dele. E antes de subir ao altar, é preciso limpar a casa. E eles enterraram seus ídolos debaixo do carvalho. Não se vai para a casa de Deus carregando ídolos escondidos. E não se esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, vocês são a casa do Espírito Santo. A partir do versículo 5, o terror de Deus cai sobre a cidade ao redor. Jacó não está protegido por exército. Ele está protegido pela presença do soberano Deus. Quando obedecemos ao Senhor, pode observar, Deus luta por nós. E aí Jacó chega a Betel, edifica um altar. Ele chama o lugar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Glória a Deus por isso. Antes ele valorizava o lugar. Agora ele reconhece o Deus do lugar. Isso chama-se maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos ajuda a sair da experiência e focar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. O nosso foco precisa estar aí. E aí nos versos 9 a 12, Deus aparece novamente. O teu nome é Jacó, e não te chamará mais Jacó, mas te chamará Israel. Deus reafirma o que ele já havia dito em Gênesis 32. Porque às vezes esquecemos quem nós somos após nos encontrarmos com Deus, após termos um encontro com o Espírito Santo. Você lembra
quem é você. Deus reafirma a identidade de Jacó. E hoje Deus está reafirmando a sua identidade. Deus também reafirma a promessa. E qual foi a promessa que Deus fez para você? Não importa, ela permanece viva. Raquel morre ao dar a luz a Benjamim, e isso é profundamente humano. Betel não elimina a dor. A casa de Deus não quer dizer falta de problemas. A obediência não elimina perdas, mas até na dor, Deus está formando futuro, lapidando cada um de nós. Benoni, filho da minha dor, torna-se Benjamim, filho da minha destra. Deus transforma a dor em propósito. E Ele hoje quer, sem sombra de dúvida, transformar o que você hoje está chamando de dor em um propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós. Rubem peca gravemente. Isso nos mostra o altar foi restaurado, mas a família ainda está em um processo de santidade. Logo nos versos 27 a 29, Isaac morre. Uma geração se encerra e uma outra geração continua. A promessa continua viva. Deus ele trabalha através de gerações. E Ele quer trabalhar não só em você, mas também nos seus filhos, nos seus netos. Mas isso precisa ser plantado agora. Eu lembro que Isaac, ele fez um bom plantio. Glória a Deus por isso. Que a gente também tenha sabedoria, maturidade para que a gente possa plantar coisas boas hoje, que os nossos filhos possam colher no futuro. Betel também aponta para Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o homem sobe ao altar. No Novo Testamento, Deus desce em Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro encontro entre o céu e a terra. O altar definitivo. O lugar onde pecados são enterrados. Ele é a própria casa de Deus, viva entre nós. E Jesus disse, é melhor que eu vá, para que o Espírito Santo venha habitar em vocês. Gênesis 35 nos ensina que Deus nos chama de volta ao nosso propósito. Nos ensina também que o altar precisa ser restaurado, e isso, meus irmãos e minhas irmãs, é diariamente. Diariamente nós precisamos restaurar a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Os ídolos, eles precisam ser enterrados, excluídos da nossa vida. Não existe lugar para nenhum ídolo. O único lugar no nosso coração é para o Espírito Santo de Deus. E a nossa identidade, ela precisa ser reafirmada, relembrada. Quem disse que Deus... o que foi que Deus disse sobre você? Quem você é? Qual a identidade que Deus colocou em você? E a promessa continua. Mesmo em lágrimas, dores, perdas, a promessa continua. Porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Sempre existe um caminho que vai nos levar de volta à casa de Deus. Pai eterno, te amo e te adoro, Senhor. Chama-nos, Pai, de volta ao teu altar. Revela os ídolos escondidos, Espírito Santo de Deus. Purifica a nossa casa. Reafirma a nossa identidade em Cristo Jesus. Que cada um de nós aqui a gente possa subir a Betel com um coração limpo e viver firmados na promessa do Senhor. Que a gente possa ter intimidade com o Espírito Santo. Mesmo no meio das dores, sustenta-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Você ouviu a voz do discípulo.